Olá, meu nome é Mariana e eu vou apresentar um trabalho de geografia com o tema Guerra Fria, tensão política e avanço tecnológico. O que causou a Guerra Fria? A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, Estados Unidos e a União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais, e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da rivalidade entre os americanos e soviéticos no pós-guerra é debatido pelos historiadores até os dias de hoje. Mas o conflito de interesses entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu entre diversos níveis, como a economia, a diplomacia e a tecnologia. Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano, em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo americano combater o avanço da influência soviética. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que é a atual Rússia. A corrida armamentista. Durante esse período, as potências mergulharam em uma acirrada corrida armamentista. O objetivo da corrida armamentista é a demonstração do poder bélico, que é o poder de guerra, e de superioridade aos demais países. A corrida armamentista, ou corrida bélica, é a denominação da prática de nações rivais de acumular e melhorar o desempenho e a quantidade de armas em tempos de paz. Trata-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo a pesquisas e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. Durante essa guerra indireta foram formadas duas organizações militares, que é a tão famosa OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização intergovernamental formada por 30 países, que se ajudaram mutuamente em termos políticos e militares. Criada em 1949 na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, essa organização tem como um de seus pilares garantir a segurança de seus países membros, que pode ocorrer de forma diplomática ou com o uso de forças militares. E também foi criada o Pacto de Varsóvia, que foi um acordo militar assinado em 14 de maio de 1955, na capital polonesa, que dá o nome do pacto, entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e outros países do leste europeu de orientação comunista. Esse acordo ou aliança militar foi encarado à época como uma resposta à criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que ocorreu em 4 de abril de 1949. Tinha como componentes União Soviética, Romênia, Bulgária, Albânia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e a Polônia. Nesse período, todo e qualquer conflito de ordem ética, cultural, religiosa ou política era transformado em conflito entre capitalismo e o socialismo. A existência de armamentos nucleares e termonucleares sobre a posse desses países tornava essa expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Os dois pactos que ocorreram, que é a da OTAN e a do Pacto de Varsóvia, definiram a bipolaridade do mundo. O Pacto de Varsóvia teve seu fim com a dissolução completa da União Soviética em 1991, e já a OTAN existe até hoje, porém com interesses estratégicos diferentes. E no meio da Guerra Fria foi gerada várias guerras ao redor do mundo. Guerras, revoluções, e uma dessas foi a Revolução Chinesa. A Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 1920, retornou com força depois da Segunda Guerra Mundial, e o fortalecimento dos comunistas, liderados por Mao Tse-tung, levou os americanos a apoiar os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek. A vitória dos comunistas, conhecida como Revolução Chinesa em 1949, alarmou os americanos sobre a possibilidade de que o
comunismo fosse disseminado pelo continente asiático por meio da influência chinesa. Também ocorreu a guerra entre as duas Coreias, que é a famosa Guerra das Coreias. Esse conflito iniciou-se em 1950, quando os comunistas norte-coreanos apoiados por chineses e soviéticos invadiram o território sul-coreano, apoiados pelos americanos. O objetivo era reunificar a península da Coreia sob a liderança dos comunistas. Esse conflito contou com o envolvimento direto de soldados americanos, mas ao longo do conflito nenhum dos dois lados sobressaiu-se e o conflito teve o fim em 1953, com o armistício que ratificou a divisão das Coreias. E essa divisão existe até os dias de hoje. Os soviéticos também participaram desse conflito, mas os americanos não tomaram nenhuma ação, pois queriam evitar o conflito direto. E também teve a crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis em Cuba foi o momento de maior tensão entre as duas potências na Guerra Fria, e se passou em 1962. Nesse ano, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava instalando uma base de mísseis em Cuba, país que havia passado por uma revolução nacionalista em 1959. A inteligência americana sabia que os mísseis soviéticos apresentavam pouca ameaça para os Estados Unidos, mas o presidente americano sabia que a questão teria repercussão negativa sobre o seu governo e decidiu intervir. As negociações arrastaram-se durante semanas e os dois lados chegaram a um acordo. Os soviéticos decidiram retirar os mísseis de Cuba e os americanos aceitaram retirar seus mísseis instalados na Turquia. O governo americano disse aos soviéticos que se os mísseis não fossem retirados, seria declarada guerra. E também teve a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre 1959 e 1975 entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, e ambos lados procuravam unificar o país sob o seu controle. Os americanos entraram nesse conflito em 1965 e enviaram milhares de soldados ao Vietnã. Essa guerra foi extremamente impopular nos Estados Unidos e os americanos retiraram-se do conflito sem alcançar seus objetivos em 1973. Os comunistas tomaram o controle do país em 1976, logo após venceram a guerra. Os conflitos desencadeados no Oriente Médio, na África e na América Central e do Sul tiveram envolvimento em lados opostos de soviéticos e de americanos. As duas potências apoiavam explicitamente algum país, ora fornecendo recursos financeiros, militares e políticos, ora de maneira não declarada, com a venda de armamentos e tentativas de golpe de Estado para derrubar os governos nacionalistas ou que não entendiam os interesses de uma das duas lideranças. Esses países que estão em azul são os apoiadores da OTAN, pode-se dizer assim. E os em vermelho são o Pacto de Varsóvia, são os países comunistas. E os verdes são os países neutros. Do ponto de vista econômico, foi durante a Guerra Fria que ocorreu a reorganização econômica entre diversas nações. Na Conferência de Bretton Woods, em 1944, foram criados o padrão ouro-dólar, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e o Acordo Geral das Tarifas de Comércio, o GATT, transformando em Organização Mundial do Comércio, a OMC, no ano de 1995. Aqui tem essa foto mostrando os líderes mundiais na Conferência de Bretton Woods. Na bipolaridade, ocorreu também a tentativa de reordenação política internacional, com a criação da Organização das Nações Unidas, a tão famosa ONU, na Conferência de São Francisco, em 1945, atualmente com vários órgãos, dos quais
Os mais importantes são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é uma organização internacional cujo objetivo é buscar a paz e os desenvolvimentos mundiais. Por meio da cooperação entre os países, tem 4 objetivos principais: manter a paz e as seguranças internacionais, fomentar a amizade e boas relações entre as nações, defender a cooperação como solução para os problemas internacionais e desenvolvimento. Durante a Guerra Fria, as duas potências líderes iniciaram a corrida espacial e armamentista, como nós já falamos anteriormente, com o objetivo de conter o expansionismo dos seus rivais, garantir a segurança dos países aliados e manter as respectivas áreas da influência. Agora a gente vai entrar no assunto de tecnologia, que foi a tão famosa corrida espacial. Uma série de acontecimentos marcou os quase 20 anos da corrida espacial, mas alguns desses acontecimentos ganharam maior notoriedade e contaremos abaixo um resumo deles. O Sputnik. Ele foi o segundo satélite enviado pelos soviéticos e trouxe outra grande inovação, o envio do primeiro ser vivo para o espaço. O primeiro grande marco da corrida espacial foi um feito soviético. No dia 4 de outubro de 1957, às 10 horas e 28 minutos no horário de Moscou, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar na órbita da Terra. Alguns minutos depois, o satélite começou a emitir os primeiros sinais de rádio, e o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. O feito foi ressaltado tanto na imprensa soviética quanto na imprensa internacional, incluindo a americana. O satélite soviético era uma esfera metálica feita de alumínio que possuía 58 centímetros de diâmetro e pesava 83 quilos. Em 4 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik 2, que possuía 508 quilos, e transportou a cadela Laika para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob a designação de Sputnik. Essa imagem em cima é o primeiro Sputnik, é o Sputnik 1, e o segundo é a cadela Laika, que foi para o espaço e morreu lá. Também foi criada no meio da guerra espacial, pode-se assim se dizer, a NASA e a Explorer. O lançamento do primeiro satélite pelos soviéticos ressoou negativamente para o governo americano, que logo procurou lançar seu próprio satélite. Isso ocorreu, de fato, em 31 de janeiro de 1958, quando aconteceu o lançamento do Explorer 1. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor da Terra, o cinturão de Van Allen. Depois de 4 meses, o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera, 12 anos depois. Logo após, os americanos criaram a National Aeronautical Space Administration, mais conhecida como a NASA. O homem no espaço. Os soviéticos foram os primeiros a enviarem um satélite para o espaço, os primeiros a enviar um ser vivo e os primeiros a enviar uma sonda que orbitou o Sol. Depois de tudo isso, os soviéticos ainda foram os primeiros a enviarem um homem ao espaço. A seleção para isso aconteceu em janeiro de 1961 e selecionou 2 homens, Yuri Alexeyevich Gagarin e German Stepanovich Titov. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado para o espaço, e a espaçonave que o transportou chamava-se Vostok 1. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961, e a nave que Gagarin estava ficou na órbita durante 108 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin pronunciou a tão famosa frase que é aclamada até hoje, que é "A Terra é azul". A nave de Gagarin não era manobrável, e por isso, quando retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético ejetou
quando estava a mais ou menos 8.000 metros de altura e terminou sua descida de paraquedas. Os soviéticos ainda foram os responsáveis por enviarem a primeira mulher ao espaço, a Vladimirovna Tereskova, em 16 de junho de 1963. O homem na Lua. O último grande acontecimento da corrida espacial foi o envio de expedições tripuladas para a Lua. Esse foi o feito dos americanos, e o projeto foi anunciado pelo presidente americano John Kennedy em 1961. O envio de expedições tripuladas à Lua era uma obsessão americana, uma vez que as maiores inovações da corrida espacial haviam sido realizadas pelos soviéticos. Para viabilizar esse objetivo, a NASA criou o Programa Apollo, nome que homenageava um deus grego. Esse programa contou com apoio restrito do governo americano e consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições Apollo foram realizadas como forma de teste até o momento que de fato a expedição tripulada fosse enviada. Um desses momentos foi a expedição Apollo 8, que enviou uma tripulação para orbitar a Lua em 1968. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi o Apollo 11, formada por Neil, Edwin e Michael. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969. No dia 19, chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. A alucinagem pouso na Lua aconteceu às 17h17 de 20 de julho de 1969 e 6 horas depois, Neil pisou no solo da Lua. Quando pisou na Lua, Neil soltou e disse a frase hoje internacionalmente conhecida: "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Somente Armstrong e o Aldrin exploraram a superfície lunar e fizeram em cerca de 2 horas e meia. A espaçonave da missão Apollo 11 aterrissaram o pouso no mar, no Oceano Pacífico, no dia 24 de julho de 1969. Trouxeram consigo 21 quilos de rochas lunares que foram utilizadas em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizadas 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 quilos de rochas lunares. E o fim da corrida espacial. O fim da corrida espacial aconteceu em 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto por americanos e os soviéticos. Nessa missão participaram as naves Apollo, conhecida popularmente como Apollo 11, enviada pelos americanos, e a Soyuz 19, enviadas pelos soviéticos. Essa missão cooperativa marcou o fim da disputa espacial e deu início a uma nova fase de cooperação científica entre Estados Unidos e a União Soviética. E o fim da Guerra Fria, em 1991. A queda do Muro de Berlim foi o marco visível que simbolizou o fim dos regimes socialistas do leste europeu. Após sua derrubada, os regimes socialistas foram caindo um a um. E em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. O conflito terminou oficialmente com a dissolução da União Soviética no ano de 1991. Os gastos da União Soviética durante esses anos, principalmente no financiamento de armamento nuclear e as mudanças políticas e econômicas, foram os principais fatores que levaram ao fim da guerra. E foi isso. Muito obrigada.